Ora, viva pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal R Sousa Aquários. O meu nome é Renato Sousa, eu espero que esteja tudo bem convosco. Se não estiver, que melhore o quanto antes. Pois é, hoje vamos proceder à montagem então do meu segundo plenum, naquele que seria o aquário dos Crystal Red, tem sido até agora, vamos ver como é que será de futuro. O que é que eu comecei por fazer? Comecei por pedir para me cozerem sacos de voal, daqueles dos chineses que eu já vos mostrei, em volta do plenum, portanto está cozido quer nas laterais, quer por cima. Isto é só para evitar que a terra que eu vou colocar do substrato fértil vá tanto para baixo, poderá ir sempre alguma, também não é o fim do mundo, mas se não levar isto passa muito mais terra, muito mais partículas com uma granulometria superior. Assim passará muito menos. Uma outra forma que nós tínhamos de fazer isto seria colocar lã filtrante, mas este aquário em si não é muito alto e com lã filtrante já teria uma altura ainda maior de substrato, porque o saco de voal terá alguns milímetros e se fosse com a lã filtrante iria ser sempre pelo menos 1 centímetro no mínimo de altura. E eu não quero que depois haja um desnível muito grande deste aquário para este a nível de substrato e também não quero que fique uma altura muito pequenina, embora isto seja para criar camarões, não é o fim do mundo. O que é que ainda me falta fazer? Ainda me falta cortar o tubo, como podem ver o tubo está um bocadinho grande, o tubo ligado às placas de fundo. Recordo, mais uma vez, isto não é um filtro de fundo, é um plenum. O objetivo é criar ali um vazio utilizando as placas de fundo para criar bactérias anóxicas, que funcionam com muito pouco oxigênio ou até na ausência de oxigênio, tal como eu tenho no 40 litros de baixo. Vamos ver rapidamente. Neste aquário, como podem ver, nem sequer há movimento de água, portanto aquela tampazinha do tubo que vai para as placas de fundo está ali só mesmo para não salpicar tudo à volta, mas como podemos ver está a funcionar, portanto nós conseguimos ver ali as bolinhas, quer dizer que está a passar muito pouca água por baixo do plenum e o objetivo dito pelo Dr. Kevin Novak nos seus vídeos será mesmo este. Já sabem, que se quiserem ficar a saber mais sobre o assunto é consultar o canal do Dr. Kevin Novak. Se forem ao vídeo onde eu fiz a montagem deste plenum, tem lá os links todos. Portanto, para já, vou ter então de ir acertar o tamanho do tubo, vou também cortar os saquinhos de voal, porque eu ali pedi para fazer tudo junto e agora vou eu mesmo cortar para poder encaixar o tubo ali nas placas de fundo e começar a montar. Vou-vos mostrar o que é que eu pretendo fazer. Eu pretendo colocar uma camada de substrato inerte, portanto substrato escuro que eu tenha para aí. Sinceramente não comprei absolutamente mais nada, o substrato fértil da Aquagrow já o tenho aí há alguns meses em casa e vou usar simplesmente o que tenho no sótão. Pois bem, já cortei então o tubo à medida, portanto eu posso baixar ligeiramente, mas eu quero ali mais ou menos àquela altura. É indiferente, tal como eu vos digo, não vai haver movimentação de água. Relativamente às placas de fundo, ao plenum em si, eu dei um bocadinho de afastamento, sobretudo ali à distância do silicone, quer desta parte lateral, quer aqui da parte de trás. Portanto, sobretudo deixei ali o espacinho do silicone. Como vocês sabem, este aquário também tem uma tonelada e meia de silicone, portanto, só para não desnivelar também ali o plenum. Agora vou começar por colocar então os substratos por cima. Portanto, vou colocar primeiro uma camada inerte. Eu acho que ainda aí tenho alguma areia preta e até um bocadinho daquelas bolinhas do substrato usado neste aquário. Sobretudo a areia preta vai-me dar jeito para colocar um bocadinho de peso em cima do plenum, porque é normal que se dê um toquezinho e quanto mais peso tiver, menos vai movimentar. E nós não queremos nada que isto se desloque, sobretudo quando já estiver montado. Depois, um bocadinho de Fluorite Red, já sabem, quero colocar para além do ferro ativar as bactérias anóxicas, segundo o Dr. Kevin Novak, eu quero também colocar ferro por baixo para aquelas plantas que necessitem de mais ferro. Eu neste lado do aquário desta vez vou mesmo plantar, vou mesmo colocar algumas plantas de raiz e o ferro nunca é mau para as plantas que se alimentam de raiz. Ora, pois bem pessoal, temos então aqui o prometido, portanto, por baixo pus areia preta daquela que se compra em loja, €1 e tal, €1,50 se não tiverem a ser explorados, e por cima coloquei Fluorite Red. Fluorite Red, coloquei cerca de meio litro, já sabemos que isto não é uma coisa muito científica, já não me recordo se terei colocado mais ou menos do que no 40 litros de baixo. E agora vou colocar então o substrato fértil, o substrato próprio para camarões da Aquagrow. Vamos ver então como é que é a embalagem. Portanto, este é o substrato que irei usar, Plants and Shrimp Soil, portanto, substrato para plantas e camarões e, para a maior parte dos peixes tropicais, 8 litros, e este substrato é bem mais barato do que o
O da ADA não é metade do preço, mas será cerca de 30 a 40% mais barato. Ainda não sei ao certo quanto é que vou usar, tenho aqui 8 litros, chega e sobra, usarei talvez no máximo 3, 4 litros, não sei se estou preocupado sequer em tomar nota disso, em medir isso, mas talvez porque não tenho o meu copinho azul que leva meio litro de cada vez, pode ser por aí. Vou então colocar o substrato e vamos ver como é que fica. Ora, aí está, portanto, o filtro eu tenho ali só para medir alturas, mas já vi que não vou ter problemas com isso. Já coloquei o substrato. Parece um bocadinho menos limpo do que o ADA, mas vai dar ao mesmo. Portanto, um substrato também leve, um bocadinho úmido na embalagem. Coloquei mais do que o que eu estava a contar, estava-me a esquecer que este aquário já é profundo, portanto é um aquário baixo, mas comprido sobretudo, não tanto pela frente, mas neste caso pela largura, visto que foi dividido ao meio, né? E portanto gastei talvez entre 4 e 5 litros, não consigo quantificar, mas gastei à vontade mais de metade da embalagem. Portanto, se calhar até mais para lá de 5 litros. 5 litros de substrato. Agora, o que é que eu vou fazer? Acho que hoje ainda me vou dedicar então a arranjar ali o tubinho, colocar o tubo a passar no buraquinho aqui por cima, ainda não tratei disso. Colocar uma válvula anti-retorno para mais tarde fazer a ligação a esse tubo e hoje fico por aqui. Ou talvez coloque aqui ainda um bocadinho de água para começar a saturar o substrato, ou talvez ainda não. Vou-me preocupar mais com o hardscape, portanto, neste momento vou arrumar estas coisas do substrato, o que me sobrou, etc. E vou colocar ao sótão e vou buscar rochas e troncos para amanhã fresquinho pegar nisso. Já é quase horas de jantar, hoje já fiz manutenção a 2 aquários e comecei a montar este e o dia vai longo e é aquilo que eu vos costumo dizer, não vale a pena forçar a criatividade. Amanhã é outro dia e amanhã vamos ver o que é que aqui sai. Entretanto, trazer-vos aí comigo amanhã para vermos como é que isto fica. Para já, vão ser uns segundinhos para vocês e umas 20 horas para mim. Já vos trago de volta para ver como é que eu acabei por decorar este aquário. Já tenho umas ideias na cabeça, mas quando chegarem aqui os materiais na hora é que vamos ver como é que fica. Dito e feito, domingo e cá estamos nós. Pois é, já estou há algum tempo a trabalhar na montagem do aquário. Como podem ver, reaproveitei aquele pedaço de Dragonstone, a mais pequenina, que já usei no cubo de 30 litros e teve durante alguns meses no 200 litros também. Vai ser a única rocha que eu vou colocar aqui nova, portanto haverá uma rocha, um bocadinho rocha de lava debaixo daquela composição que tem o musgo Pélia e o Fat Java. Retirei dali bastante musgo de Pélia, diminuiu bastante, mas vai ficar a tapar, pelo menos daqui a uns tempos vai tapar completamente ali o tubo. Pezinho de bacopa podem ver aqui à frente, a minha Nemesis, aquela planta fácil de dar e comigo ela não quer nem a lei da bala. Portanto, conseguimos ver também um bocadinho de musgo Ficedens, Anúbia, está só encaixada, algumas Biosfalandras, umas estão encaixadas, outras coladas mesmo na Dragonstone, Biosfalandra, mais Biosfalandra. Ali atrás já coloquei uns pezinhos de Rotala rotundifolia, que retirei do cubo de 30 litros e a Bolbitis. Vai ficar aqui encostada, esta entre o tronco onde ela está e esta pedra, portanto há tronco aqui, há um bocadinho de tronco também com esta Biosfalandra e com a Bolbitis, e para já acho que vou só de resto plantar mais. E agora começamos a ver o substrato a saturar, é isto que eu quero, que é para plantar e depois não levantar as plantas. O que é que eu vou colocar? Aqui à frente vou colocar Marcília, que eu retirei também do cubo de 30 litros, estou com a ideia de colocar aqui Marcília e depois Sagitária subulata neste aquário de baixo, um dia destes, quando tiver tempo. Portanto, já estraguei demasiado dinheiro em plantas que comprei e não aproveitei. Desta vez, com muita paciência, vou desenvolvendo plantas num aquário, reaproveitando para outros e digo-vos, é preciso paciência, mas vale a pena. E agora, nestes dias de maior trabalho, não há problema nenhum não plantar isto muito e as plantas vão crescendo, vai ser espetacular. No aquário 17 litros andei mexendo naquilo, ele não está com muito bom aspecto, mas limpei alguma marcília e retirei as plantinhas de trás e coloquei então essa Biosfalandra. Um dia destes atualizo-os. Para já, plantar este aquário e já vamos ver como é que ele fica. E finalmente aqui está, aquário montado, aquário ligado, filtro a funcionar, filtro limpinho, juntei bactérias. Portanto, vamos ver agora com mais pormenor o que é que eu fiz. Aqui à frente Marcília, deixei aqui um espacinho, possivelmente a Marcília vai tomar conta, é possível que ainda coloque mais uma plantita ou duas aqui, e aqui vou colocar um prato igual a este, que é de mandar vir um dia, ou então eu tenho simplesmente pratos aí, posso colocar aqui, a única questão é que eu tenho de mandar para lá a comida a apontar. Portanto, um bocadinho de musgo piacoque, um bocadinho de musgo Ficedens, fetos de Java, coloquei também os fetos de Java, este não se nota, está um bocadinho à sombra, ali também colei um bocadinho de feto de Java.
Alternante Reneke Mini, não me perguntou o nome de algumas plantas que eu já não sei, coloquei uns pezinhos de Sassiflora lá atrás que até vão crescer, de certa forma até vão cobrir um bocadinho ali o filtro, mais um bocadinho de planta vermelha cujo nome eu já não me lembro, e este podia ser o tema deste vídeo. Biosephalandras, a Biosephalandra aqui bem alta, a apanhar muita luz, há quem diga que elas gostam muito de luz e até podem servir para fazer sombra às anúbias tranquilamente. Ali o tal musgo, a pélia que eu retirei 5 vezes mais do que aquilo que ali ficou, já sabemos que dentro de uns meses ele vai crescer de novo. Aqui temos também uma perspectiva lateral, portanto haverá um bocadinho mais de musgo viscidans, possivelmente nunca se vai ver quando as outras plantas tomarem conta, foi realmente uma boa ideia. Um bocadinho então de rotala e como podemos ver o plenum a funcionar, conseguimos ver apenas as bolhas, porque se virmos o topo não vemos absolutamente movimento nenhum da água. Portanto, isto não é um filtro de fundo, novamente, é um plenum. Nós queremos que haja apenas um movimento muito lento de água, para já que haja um espaço vazio por baixo do substrato e um movimento muito lento de água. Alguns senãos que eu encontrei na montagem, apesar de tudo, não se nota um grande desnível de um aquário para o outro, até porque este levou substrato mais tarde, como vocês sabem, embora este esteja inclinado, tenha um bocadinho lá atrás mais do que aqui à frente. A verdade é que nesta zona da meio, ainda bem que coloquei a pedra, não está muito fácil de plantar, sobretudo aqui nestas plantas. Eu notava muito bem quando plantava aqui nesta zona com mais espaço em cima do plenum, tinha menos espaço para plantar. Tudo bem que isto é um substrato que as plantas vão enraizar facilmente, mas pronto, mas no entanto para plantas que sejam um bocadinho maiores, que precisam de maior espaço para ficar direitas, não é assim tão simples de plantar, não ficou com uma altura tão grande quanto isso de substrato na zona do plenum. De resto, esta planta vermelha tirei do cubo 30 litros até estava bastante bem enraizada, estas aqui também na sua maioria estavam bem enraizadas no aquário 17 litros, embora eu testo aquele aquário, quer dizer, aquele aquário eu gosto, testo é o substrato que lá tenho, mas as plantas realmente enraizam bastante bem. E retirei estas, deixei lá ainda mais, e agora, ao fim dos meses, esta também, quando pegar, irá tomar conta. E é isto, pessoal, para já ficamos aqui. É normal que vá colocar mais uma outra planta, alterar aqui uma coisita ou outra, faz parte. Nos próximos tempos vou fazer o ciclo, sobretudo a maturação deste aquário sem pressas. Não me parece que haja aí nenhum camarão, embora tenha apanhado um que veio no musgo, por acaso safeio, quando ainda quase não tinha água no aquário, um Crystal Red. No entanto, já sabem, mais dia menos dia vou começar a colocar aqui caracóis, assim que os apanho assim a boa altura nos aquários, coloco para aqui já alguns, e mais semana, menos semana começo a colocar aqui camarões, não estou com pressa nenhuma. Coloquei bactérias, sei que o aquário estará equilibrado biologicamente, mas quero que mature, quero que as plantas também se fixem e vai ser uma coisa para fazer como deve ser, quero que ganhe biofilme, algas, que é para os camarões também terem alimento. Entretanto, vou colocar dos Crystal Red que estão aqui, vou começando a colocar sobretudo os melhores, neste caso possivelmente vou fazer como tinha e colocar 95% dos Crystal Red, deixando apenas alguns aqui e também bastantes Golden. Não consigo perceber que Goldens é que estavam de um lado e do outro, etc, mas vou dividir também os Golden pelos aquários e como é óbvio, a nível de Taiwans também vou voltar a colocar, assim que apanhe os Red Wine e mais algum que me apeteça colocar aqui deste lado, mas isso lentamente ao longo das próximas semanas. De resto, também vos irei atualizar no futuro. Portanto, estou muito satisfeito com o Plenum, vamos testar agora lado a lado, portanto um aquário com Plenum, outro aquário sem Plenum, embora este esteja montado há mais de um ano, já levou reforço de substrato, tem CO2 de garrafa, este não vai ter CO2, pelo menos não estou com a intenção de o fazer para já, e acabadinho de montar. O substrato é diferente, mas podem ver, não há assim grandes diferenças. Por acaso o da ADA, pelo menos este está montado há mais tempo, mas o da ADA parece ligeiramente com um tom um bocadinho diferente daquele, são uma tonalidade diferente. Este é da Aquagrow, como vocês viram. E é isto. Pessoal, muito obrigado por estarem desse lado, obrigado por todo o vosso apoio. Um grande bem-aja a todos. Continuem a acompanhar este canal, fiquem atualizados sobre este aquário e os outros nos próximos vídeos. Muito obrigado e até já!